A reforma política é uma urgência porque nós não podemos consentir que um deputado estadual que vai lá para o seu curral eleitoral prometendo ao eleitor, na boa-fé do eleitor, que vai trabalhar por determinadas questões, o agronegócio, nós vamos desenvolver a educação aqui, nós vamos... E ele fica prometendo isso e no primeiro momento ele se deixa cooptar pela sedução do poder, descumpre o pacto firmado com o seu eleitor lá no curral eleitoral, porque ele apraz ser latifundiário de uma secretaria subalterna a um governo fraco. Ou seja, o deputado estadual, nós temos vários exemplos agora aqui no Ceará. Vários deputados, essas pessoas eu não tenho o menor apreço, o menor respeito por nenhum deles. Esses que deixaram seus eleitores lá. Isso eu chamo de calote eleitoral clássico. Tem vários nomes aqui que se acham pessoas importantes. Pois muito bem, você que está me ouvindo, não tem o menor apreço, o menor respeito pelos senhores deputados estaduais e federais que largam os seus mandatos, dão um cano eleitoral nos seus currais eleitorais e vão agora ser latifundiários em secretaria de governo. Isso é um absurdo. A questão da reforma política tem que impedir esse tipo de fraude. O elemento é eleito, não democraticamente ele é eleito, autocraticamente, porque é o governo é que chama esses e abre a vaga para aqueles que não foram eleitos para serem pelegos dele na Assembleia Legislativa do Brasil e aqui no estado do Ceará. A Assembleia, nós sabemos hoje, nós estamos vendo, eu olho para a Assembleia com um certo desprezo pela falta de posicionamento de coerência dos senhores parlamentares que foram eleitos pelo povo, e o povo muitas vezes não sabe que o papel de um deputado estadual é, antes de tudo, legislar e fiscalizar o executivo, aprovar e desaprovar aquilo que não é recomendado ou aquilo que é aprovado, que é de interesse coletivo. E, no entanto, o processo político, esse sistema político que nós estamos vivendo, como ele é nocivo, como ele é maléfico à sociedade, e que precisa ser resolvido, o governador do estado retira o presidente da Assembleia, que era o homem estrategicamente determinado, comissão constitucional, assumida publicamente para fiscalizar o governo, para ser vice-governador. Anulou totalmente o fundamento do equilíbrio dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. E assim é essa prática que eu chamo isso de promiscuidade política consentida por uma lei impura, que é a nossa legislação eleitoral, que também precisa ser modificada e com urgência, para que todas essas práticas viciadas e viciosas possam ser corrigidas para o bem do soberano do poder, que é o povo. É assim que eu compreendo a política e vou defender, vou trabalhar de todas as formas com meus grupos e as minhas comunidades na internet e onde eu puder aproveitar os espaços para defender uma reforma política livre das questões viciadas e viciosas dos partidos políticos, de tal maneira que nós possamos restaurar no Brasil um sistema democrático mais aprimorado, mais equilibrado e mais perfeito. O Lula teve no início, foi uma esperança para todos nós, a eleição do Lula como um homem de vida humilde que conseguiu chegar. Nós compreendemos nessa trajetória do Lula que em alguns pontos nós tivemos avanços, como, por exemplo, nós criamos um espaço maior de participação da sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos aí, do outro lado, um desperdício de tempo e de energia, de recursos, muito grande, porque o poder subiu a cabeça do Lula de tal maneira que corrompeu
a essência mais pura que ele poderia ter do ponto de vista ideológico e moral. E o Lula se deixou levar pelo excesso de arrogo, de vaidade, propiciado pelo poder e pelos bajuladores da corte, que transformou um homem simples num camarada intolerável do ponto de vista ético, moral e de todos os valores da civilização. Passou a ser um populista barato, passou a ser um mentiroso craso, renitente. Aqui no Ceará eu tenho gravado em vídeo mentiras cabeludas que o Lula disse em palco, ao lado da prefeita Luiziane e ao lado do Cid Gomes e do Ciro Gomes e de toda essa turma aí, da camarilha da esquerda, que se chama da esquerda, não conheço ninguém da esquerda ali. Se dizem da esquerda, não conheço. Dizem que o Cid é socialista. Ele, filho da arena, como é que pode ser socialista? É um esdrúxulo essa comparação. Nem ele se aceita como tal. Então o Lula se corrompeu nessa questão do desgoverno, e quando chegou a época do mensalão, que aí foi, naquele momento, era para o Roberto Jefferson ter dito que o Lula era o chefe da quadrilha, e não o Zé Disseu. Tinha caído o governo ali. Nós teríamos resolvido a parada logo ali, mas o Roberto Jefferson talvez sabia que ia ser eliminado de uma vez por todas, se tivesse ousado dizer isso. Se fosse eu, teria dito, tranquilamente. Tenho mesmo não medo de morrer. Agora, o que o Lula fez? Deixou um mau exemplo para toda a civilização, vamos durar aí 20 anos tentando, deixou uma dívida de 1 trilhão e 700 bilhões, que é uma conta pesada. O Brasil deu um calote na população, dizendo que o Brasil estava equilibrado, o orçamento, nunca se teve tantos recursos para isso, para aquilo. Está provado que era uma mentira, que a própria operadora do caixa do presidente, que é hoje a presidenta Dilma, a presidente Dilma, está sentindo dificuldade na questão orçamentária. Então, o que nós temos que torcer é para que a população brasileira esqueça de uma vez por todas essa temporada que o apedeuta Lula passou no governo e possamos visualizar o quê? Um país onde o gestor tenha mais responsabilidade com o expediente, tenha mais responsabilidade com a palavra empenhada, e não vir aqui dizer que o ano que vem nós vamos tomar um copo d'água da transposição lá no Jaguaribe. E eu pergunto, cadê essa transposição? Nós vamos inaugurar aqui a siderúrgica. Cadê a siderúrgica? Nós vamos inaugurar aqui o metrô. O metrô ainda está aí. Vamos inaugurar o Transfor. O Transfor é uma obra que se arrasta há 20 anos sem solução de continuidade, né? A refinaria já lançaram 5 ou 6 vezes, já fizeram 3 ou 4 pedras fundamentais e a história continua aí nessa mesma lenga-lenga, que eu não sei onde é que o povo tem tanta paciência para ouvir tanta mentira, tanta história desabona e ficar aí ainda aplaudindo essas pessoas, entendeu? Então essa questão da mentira é o pior exemplo que o Lula deixou para o povo brasileiro. Naquela época, como eu estava muito movido por uma questão de política partidária, eu defendi ferrenhamente a candidatura do Serra, como defendo até hoje uma candidatura de oposição. Não tenho o menor problema de assumir a minha condição de homem de oposição hoje ao governo federal, estadual e municipal, nos 3 níveis. Digo isso com a mais absoluta tranquilidade. Eu vejo que o Serra representava um projeto mais moderno. O Serra tinha condições, pela experiência que adquiriu ao longo da vida, de realizar um governo provavelmente muito mais focado nas grandes questões e nas urgências que o Brasil necessita do que a Dilma. A Dilma apareceu como que por geração espontânea. O que se sabe do passado dela é sombrio, o que se sabia pelo menos. E não tem uma experiência comprovada de longo percurso, como o Serra foi prefeito, foi governador, foi deputado federal constituinte,
foi senador da República, voltou a ser prefeito, foi governador, foi ministro de várias pastas, então tinha um leque de experiência. A Dilma, que naquela época nós sabíamos dela, que tinha assumido uma secretaria no Porto Alegre, que tinha sido um desastre, do ponto de vista formal, e teria sido coadjuvante no governo do Lula, numa pasta, e depois que saiu, deixou lá a Casa Civil, sob o comando de uma quadrilha que exemplificou em 60, 90 dias, fizeram os maiores desmandos debaixo das barbas do presidente, e ele não tomou conhecimento de nada. Eu espero do governo Dilma só uma coisa, que ela cumpra as promessas que ela fez durante a campanha eleitoral. É o que eu espero dela. É o compromisso constitucional que ela assumiu com a população, o compromisso ético e moral que ela assumiu com a população. Nós temos todos os vídeos das promessas dela selecionados, estão publicados no YouTube. Quem quiser lembrar das promessas pode ir lá no YouTube e veja de uma por uma. Então, o que eu espero mais é da população, da sociedade brasileira, que exerça o seu legítimo e constitucional direito de buscar da Dilma ou do Cid aquilo que eles prometeram durante a campanha. Essa é uma questão irrenunciável para mim e creio que é uma questão irrenunciável para a população se adquire um pouco mais de maturidade política. Não abdicar jamais do seu direito de exigir o cumprimento de todas as promessas que foram feitas e que, portanto, ela foi eleita em função dessas promessas. Cabe a ela cumpri-las integralmente e no time, com rigor, com cronômetro. Não para ficar apostando que vai ser reeleita e agora ficar juntando caixa para gastar no último ano buscando a reeleição. Essa é uma atrocidade que o governo Cid fez aqui no Ceará. Acabou no final dizendo que está frustrado porque não teve tempo de realizar tudo. Disse isso na FIEC recentemente, no SIC. Acabou ficando frustrado porque não conseguiu realizar tudo no time, porque ficou esperando para juntar dinheiro, para fazer no último ano, para ser reeleito e fazer agora no outro mandato. Por isso que eu sou completamente contra a reeleição. Defendo um mandato de 5 anos sem direito à reeleição, para acabarmos com essa falta de responsabilidade com o cronômetro. Existe posicionamento de oposição. A oposição política, no sentido de ser oposição por oposição, não vale a pena testar. Eu não sou uma oposição por oposição, simplesmente por dizer-me da oposição. Eu tenho um posicionamento de oposição em relação a uma forma de conduta de governo, de gestão. Essa oposição tem o papel, existe sim. A oposição pode ser representada nos 65 milhões de brasileiros que não votaram no projeto do PT. Essa questão está resolvida. Metade do Brasil não votou no projeto do PT, ou mais da metade. Porque quem é eleitor não representa. A civilização é um conjunto muito maior do que o núcleo eleitoral, que é um fragmento. Nós temos 200 milhões de habitantes, 126 milhões são os eleitores. A mais da metade não aprovou o projeto Dilma, projeto do PT, e não votou nele. Então nós temos um espaço muito grande. O que a oposição precisa encontrar no Brasil e aqui também no Ceará é o discurso para levantar o eleitor para um projeto e que não foi capaz de realizar isso. A oposição ficou aí no quadrado e acabou derrapando por excessos de pudor, não souberam defender o governo Fernando Henrique Cardoso, um governo que é defensável, sim, um governo que fez correto
muitas questões do Brasil, como as privatizações, que eu sou um defensor intransigente do governo do Fernando Henrique na questão quando criou as primeiras reformas que nós temos hoje, criaram condições reais para o Brasil avançar, quando criou o PROE, que o presidente Lula se gaba, que foi o Brasil na crise econômica mundial. Tem um modelo que salvou, um modelo criado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele não deu os devidos créditos, né? E temos aí a questão dos Bolsa Família. Isso não é um invento do PT, essa questão foi um projeto que nasceu lá em São Paulo, depois a dona Ruth apoiou, e o Fernando Henrique avançou, deixou com 30 milhões de pessoas já inseridas no Bolsa Família, que era o Bolsa Escola, que todos os pacotes foram reunidos em outro nome e deram o nome de Bolsa Família. Então, a oposição não foi capaz de defender o projeto Fernando Henrique Cardoso, por isso pagou o preço. E a oposição existe. O que ela precisa agora, nesse mandato, é se posicionar tal e qual a oposição deve ser, com enfrentamento, não se deixar cooptar, representar os eleitores que estão, assim como eu, milhares, a metade do Brasil não aprovou o projeto PT, e aprovar aquilo que é de interesse da população sem questionar, como, por exemplo, um salário mínimo mais alto, uma reforma administrativa no governo para encurtar os gastos, também uma reforma previdenciária para recuperar o salário dos milhões de aposentados e pensionistas que estão aí à míngua, que o governo Lula foi completamente irresponsável com relação aos velhos, os senhores aposentados e senhoras pensionistas, não deu a devida atenção prometida, foi outro cano que ele aplicou, e a oposição fazer valer a sua posição de política para representar toda essa população que, como eu, não tem, assim, uma grande simpatia pelo modo de governar do PT. Visualizar mudanças na política local no estado do Ceará, o quadro está muito tenebroso, porque na última eleição havia um plano de esfacelamento do que ainda restava de oposição no estado. Eu mesmo fui um crítico severo e tive que romper com um partido que eu colaborava com as minhas ideias modestamente, os democratas, porque eu não concordava que esses partidos de oposição fossem levados a reboque num projeto suicida de apoiar o governador Cid Gomes na sua reeleição. Até porque eu sou contra a reeleição, de princípio, jamais iria apoiar alguém que está se candidatando a uma reeleição. Não apoio reeleição nem para síndico de prédio. Acho que tem que haver renovação. Continuidade é uma desculpa que foi inventada a pretexto de continuar os desmandos. Do ponto de vista do estado do Ceará, o estado do Ceará, todo mundo acha que o estado é pobre. Não é um estado pobre. O estado que tem um orçamento próprio de 16,5 bilhões, só o estado, deve receber no orçamento de 2011 do governo Cid, deve receber aí mais 4, 5 bilhões de verbas da União e arrecadações de outras fontes, de empréstimos, deve passar aí para 22 bilhões. Então, a Prefeitura de Fortaleza tem um orçamento de 4,5 bilhões de reais. Você juntando 22 bilhões, os 16,5 do Estado, mais uns 4 que arrecada, dá 21. Com mais 4,5, dá 26 bilhões. É um Estado muito rico. O que é pobre, o Estado é de consciências. O que o Estado é muito pobre, de ideias. Nós vivemos num estado de inanição de ideias. Não se discute um projeto consolidado, nem para Fortaleza. A cidade está desplanejada. Então, voltando aqui ao estado do Ceará, para a gente separar o estado do município, o governo Cid já cumpriu o seu primeiro mandato, foi reeleito no primeiro turno para cumprir o segundo mandato, ou seja, tem a aprovação massiva da população. Eu não votei nele. E o governo Cid prometeu muitas coisas. Além de estar tudo isso em filmes, em vídeos, as promessas, como eu já citei aqui,
siderúrgica, transnordestina, refinaria, metrô. Metrô ele prometeu para 2011. Tá um vídeo, até tem um vídeo na internet que a secretária, uma das assessoras, faz uma cara feia, achou um espanto ele dizia aquilo, mas ele prometeu. Não vai cumprir, vai cumprir talvez em 2013. O estaleiro naval também prometeu 3 grandes hospitais, só cumpriu 1. O CID prometeu 21 policlínicas especializadas, eu não vi ainda essas policlínicas. Ele prometeu a estrada Padre Cícero para encurtar o caminho Juazeiro-Fortaleza. Cadê esse projeto? Tem muitas promessas. A promessa que eu vi ele cumprir, além de Canindé, que ele foi porque foi reeleito, está fazendo aqui o centro de feiras, que por sinal está uma obra magnífica, que nós temos que aplaudir. Mas as outras promessas nós estamos aguardando que ele cumpra agora. E que ele corra, tenha rigor com o cronômetro, porque lá na frente nós vamos ter que cobrar do governador Cid Gomes isso aí. A prefeita Luiziane, essa é um fiasco absoluto. A cidade de Fortaleza é uma cidade do atraso em várias áreas importantes, não só das áreas estratégicas como saúde, educação, cultura, mas a Fortaleza Bela, que ela abandonou esse slogan, minha Fortaleza Bela, minha Fortaleza Amada, um populismo rastaquera, tupiniquim, que deve ser abortado, já foi abortado por ela, esse aspecto, porque ela foi considerada a pior prefeita do Brasil numa pesquisa recente do Datafolha. A população está frustrada com essa má gestão da Luiziane Lins, porque ela foi incapaz de perceber e foi incapaz de visualizar que antes de ser político, para ser um bom gestor, tem que ser um bom administrador e conhecer gestão pública. Eu pergunto, o que a Luiziane entende de planejamento urbano? O que ela entende de administração e de gestão pública? Uma pessoa que nunca administrou a própria cozinha da casa. Entrega uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, com esse grau de complexidade que tem Fortaleza, para uma pessoa completamente despreparada e desqualificada para ocupar o cargo de prefeito. A cidade tem que pagar o preço. Qual é o preço que nós estamos pagando? Há um caos urbano, visto, é inegável, nem os defensores mais renitentes do PT são capazes de defender a gestão da Luiziane, porque é um fiasco de gestão. E ela trabalha hoje em parceria com a Câmara dos Vereadores, outra instituição que precisa ser repensada porque está completamente cooptada. A Luiziane faria um grande favor à população de Fortaleza se ela renunciasse o mandato dela e nós tivéssemos o direito de convocar uma nova eleição para cobrir esse espaço. Ela prometeu, tudo o que ela prometeu, ela descumpriu. Ela ganhou as eleições com uma promessa mentirosa do Hospital da Mulher. Cadê o Hospital da Mulher? Ela prometeu, fez várias festas lá na Praia de Iracema para requalificar o espaço da Praia de Iracema. Cadê? Terminou o mandato, está terminando o outro, está tudo parado. A Avenida Beira-Mar é um caos também, os buracos, uma coisa feia, uma coisa degradada, que podia ser o grande cartão postal da nossa cidade. Os buracos na rua, a cidade está intrafegável porque os buracos são muito grandes. Nós temos hoje, ali naquela Avenida Abolição, uma cratera imensa, obras sem prazo para terminar. Ela abdicou, ela não tem nenhuma responsabilidade e hoje já diz. Não vou mais dizer o prazo que vou terminar. Ora, minha gente, como é que você pode admitir um gestor público começar uma obra sem ter prazo para terminar? Então, isso é um desastre que a população de Fortaleza está vivendo, presenciando e sofrendo as inconsequências de uma gestão fracassada, como é cabal e cristalinamente a má gestão da prefeita Luiziane Lins. Cometer crime, delito, você começa pelo caminho do vício da política. Ali você encontra rapidamente as brechas através das quais você vai
visualizar as possibilidades de assaltar o erário público. Então a corrupção, ela é uma alma de irmã gêmea da política. As duas andam de mãos dadas para onde vai, para cima e para baixo. Então, se você tem um sistema e um modelo de governo em que ele facilita que essa prática seja estendida do escalão mais alto até o último, a corrupção é endêmica, o processo é endêmico e é um processo que fica, ele se autoalimenta, por isso é que é difícil o combate. É quase impossível, a não ser que você modifique o sistema político, faça a ruptura com esse sistema político. Nós precisamos de uma outra reforma, também uma reforma moral, uma reforma de princípios. Essa questão que falta no Brasil. Agora, do ponto de vista de que o povo é pacífico, o povo é contemplativo, sim, o povo contempla essa questão e não se move, não dá um passo. Eu nunca vi no Brasil uma manifestação maciça em todo o país pelo combate à corrupção. O Estado do Tesouro é exatamente aquele dinheiro que seria usado para a escola, para o posto de saúde, para uma nova avenida na cidade. Então, nós não temos essa percepção. Há essa passividade, sim. O povo brasileiro não se move em relação à questão da corrupção, que é talvez o pior, mais grave problema da nossa sociedade. Eu tenho fé no Brasil, eu acredito que o povo brasileiro, aos poucos, essas redes sociais estão dando um oxigênio intelectual, um handicap maior para a população, perceber, compreender a integração de todas as mídias, hoje com liberdade que nós temos de imprensa, deve ser defendido com unhas e dentes para que a gente não cometa retrocessos no processo democrático. Então eu vejo o Brasil um país com muitas possibilidades. O país é hoje o que nós somos, uma civilização com quase 200 milhões, a quinta maior nação do planeta Terra. Não é porque os governos foram competentes, não. É porque o povo brasileiro, a iniciativa privada, os empresários brasileiros são muito competentes, são muito bons. Eles trabalham, eles acreditam e têm a ousadia de ir para o risco. Você vê Fortaleza, a beira-mar de Fortaleza, os edifícios, a beleza de Fortaleza é uma iniciativa privada. O poder público participa ali para cobrar imposto, para arrecadar. Assim, então nós temos que ter convicção, na civilização brasileira, não nos governos, nos modelos de governo. A inversão é outra. O governo é que vai ter que se ajustar a nossas demandas. Mas nós temos hoje uma dependência ao governo. É essa questão que tem que ser invertida. Quando nós compreendermos essa inversão, nós estamos a um passo de nos tornarmos uma civilização politicamente e socialmente moderna. É isso que eu acredito que o Brasil vai atravessar e vai chegar lá, sem dúvida. Tenho a agradecer o convite, o seu convite da TV União, uma TV que tem dado não perdeu a consciência, uma das poucas emissoras do Brasil que ainda tem consciência da sua missão a cumprir. E agradecer ao Bardavil, a todos vocês que fazem essa televisão, agradecer ao telespectador pela paciência, a tolerância de ouvir aqui as minhas colocações, algumas até com um pouco mais de rigor, mas é que, de fato, eu tenho andado tão indignado com relação a algumas coisas que eu tenho visto, que às vezes eu tenho que externar com um pouco mais de ímpeto, e acerca disso eu peço desculpa se me excedi um pouco nas minhas palavras. Muito obrigado a todos vocês. Contexto Geral entrevistou o romancista, dramaturgo, roteirista e sociólogo Rui Câmara.